Deus tem o objetivo de nos perdoar, para que a gente venha também perdoar uns aos outros. Porque tudo aquilo que Cristo falava cortava a alma, cortava o coração. Cristo, ele era muito bom e verdadeiro, né? E ser verdadeiro, às vezes, nem sempre, aos olhos de outras pessoas, né, vai ser esse Jesus bonzinho, né, que nós vimos aí. Jesus é tão bom, sim, ele é bom, muito bom, né? E ele também é justiça, muita justiça. E nós temos que sempre associar a bondade de Cristo, a bondade de Deus, com a sua justiça. Onde a bondade, a justiça de Deus. Pastor, não entendi nada. Me explica isso. Jesus está dizendo o seguinte: olha, para alguns, para vocês que são os meus discípulos, para vocês que são os meus filhos, é entregue a vocês o reino de Deus. Vocês estão conhecendo o reino de Deus. Mas o segundo versículo já é justiça. Cristo está dizendo o seguinte: para que vendo, vejam e não percebam. Cristo está falando aqui que ele vai pregar em parábolas. Os verdadeiros filhos dele entenderão a sua mensagem, mas os que não são filhos não vão entender nada. Então, se você nessa noite está aqui e tem desejo nessa palavra que nós estamos falando aqui, parabéns, você é uma ovelha do Senhor. A gente vive num mundo, irmãos, cheio de ódio, cheio de vingança, violência, inimizade entre as pessoas. A gente encontra isso em todos os lugares, mas a gente não deve assustar com isso. Por que nós não devemos assustar? Porque a humanidade, ela se encontra caída. A humanidade, ela se encontra com esses sentimentos. E quando nós falamos de perdão, a gente costuma falar o seguinte, que falar que o perdão é fácil é até quando nós precisamos dele. Quando é outra pessoa, a gente chega, né, irmão? Oh, perdoa, meu irmão, que isso? Não guarda isso no seu coração, passa por cima. O nosso discurso é excelente. Agora, quando é a gente, meu irmão, gente, eu não vou não, eu me submeter a isso, eu me humilhar a tal situação. Mas não é assim que a igreja de Cristo, ela deve permanecer. Deus tem o objetivo de nos perdoar, para que a gente venha também perdoar uns aos outros. Esse é o objetivo principal da nossa parábola. Só que esse mesmo rei, ele fala o seguinte: eu vou fazer um plano para que todo mundo que me deve, ou para aqueles que tiverem interesse de ter a sua dívida perdoada, eu quitarei essa dívida. E essa dívida é os nossos muitos pecados que nós temos. Você não tem que mais viver como um escravo do pecado. Você não tem que mais ficar ressuscitando essa dívida, porque essa dívida foi paga. Cristo pagou por ela. Deus não levou em conta tudo aquilo que nós cometemos, mas Ele simplesmente olha como se nunca tivéssemos cometido. Qualquer lugar que você for, que falar que você precisa pagar pela sua salvação, isso é heresia.